Além do Reino, sobre o capítulo 1, primeira parte. Originalmente, a história de O Reino iniciava com uma lembrança narrada a respeito do campo de batalha. Traição! Um grito teatral se ouvia logo no primeiro parágrafo do livro. Algo dramático, porém sem conexão com o que realmente acontece quando uma pessoa de verdade sente a dor de ser enganado por quem ama. Aquele menino de 16 anos tinha referências diferentes do rapaz de 30. Aos 19 anos, escrevia a cena que inicia o capítulo 1 da edição final, como se uma câmera enquadrasse o castelo ao longe e fosse se aproximando. Inicialmente vemos o dia nascendo, as árvores da floresta, o pátio onde estão os cavaleiros, a torre alta e, por fim, o jovem rei de cabelos ruivos a observar a movimentação após uma noite em claro. Dos 19 aos 30 anos, o capítulo 1 foi reescrito e relido muitas vezes. Kiev não se chamava Kiev e não tinha as características atuais. Ele era um tipo de mordomo de luxo, com um sotaque francês, perdido em um castelo medieval, o que nunca fez muito sentido para mim. A princípio, eu não sabia se ele era uma boa pessoa. Inclusive, a pergunta que ele faz sobre a guerra realmente tinha uma segunda intenção. Porém, assim como os leitores, eu fui me identificando com Kiev conforme escrevia. Para não contar nada que eu não deva sobre a história, me limito a dizer que Kiev, que se chamava Pármenas, ocupava o lugar de Casper, e inclusive ia ao campo de batalha. Ainda bem que tudo mudou, pois o capítulo 7, o capítulo mais amado desse primeiro livro, é protagonizado por ninguém menos do que o querido Kiev, que relembra momentos de sua infância conturbada. Foi após escrever essas cenas que eu me senti à vontade para incluir o primeiro diálogo do livro, onde Nicholas e Kiev revelam o nível da sua relação de amizade. Kiev se mantém abaixo como servo, enquanto Nicholas tenta romper os muros de formalidade entre eles. Esse diálogo revela que Kiev havia se comprometido a não obedecer à risca todas as ordens de Nicholas. Essa decisão não é tomada por mal, mas por compreender que o rei nem sempre está certo quanto às suas decisões, especialmente as tomadas com base em suas emoções. Logo nessa primeira parte do capítulo 1, temos menções a elementos importantes do quarto do rei. Elementos que se apresentam novamente e dão sentido a outras cenas posteriores. Então fique atento enquanto lê. Uma sugestão a quem termina a leitura completa pela primeira vez é: releia o capítulo 1. Você irá notar o quanto ele revela intrinsecamente. Douglas Roberts, 3 de setembro de 2021. Douglas Roberts é escritor independente. Aos 16 anos de idade, recebeu a missão de trazer o reino à vida. Após 14 anos construindo um mundo mágico, finalizou a escrita durante a pandemia de 2020 e iniciou o processo de autopublicação, enfrentando os desafios do mercado editorial. Para presentear leitores ávidos por atravessarem os portais de sua terra encantada, publicou O Líquido Fumegante e Borbulhante para Polir a Armadura do Rei, um conto do reino disponível na Amazon Kindle Unlimited.